Estava prestando atenção, mais uma vez, na letra deste louvor que nós cantamos aqui antes, que dizia: era eu, condenado era eu, e desse grande amor que Deus coloca para mim e para você. E eu me lembrei de uma história minha, de muitos anos atrás, na minha adolescência ainda, quando eu perdi um irmão num acidente de automóvel, num sábado. 7h45 da noite eu estava com ele em casa, e 8h15 ele tinha falecido num acidente de automóvel. E na época, ligado a algumas práticas que não cristãs, e eu ouvi uma palavra naquela noite, quando eu fiquei sabendo da morte do meu irmão, que quem deveria ter morrido era eu e não ele. E eu carreguei isso por 20 anos na minha história, sentindo a culpa, como se eu fosse realmente condenado e não ele. E durante muito tempo eu me envolvi em muitas coisas, inclusive o alcoolismo, porque era uma forma de sentir alegria, o sintético, e que todas as vezes que eu tinha motivo de alegria, eu ouvia uma voz que dizia: você não pode ser feliz, porque você deveria ter morrido. E aí isso veio na minha mente agora quando a gente cantava essa canção, porque eu e você éramos de fato condenados. Mas Jesus se colocou no nosso lugar. Não nessa relação que eu estou trazendo, né, dessa situação que eu vivi, mas de fato nós éramos condenados, mas Ele se entrega por nós. Nesse amor que a gente cantou, que é escandaloso, porque é um amor que a gente não consegue entender e sequer praticar na mesma proporção, que tem sido a série de mensagens que Ele tem nos levado a refletir nesses dias. Que você sinta neste dia alegria no teu coração, porque eu e você podemos ser livres em Jesus. Porque nós somos livres em Jesus. Porque Ele não só nos dá a oportunidade de estarmos vivos aqui, mas Ele nos prepara um lugar para estarmos na presença dEle quando Ele voltar. E Ele traz isso pelo amor dEle, por mim e por você. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Deus, e te agradecemos porque sequer conseguimos imaginar este teu grande amor por nós, por cada um que está aqui, cada um que está na sua casa, cada ser humano espalhado pela face da terra. Nós não conseguiremos jamais. Por isso nós entregamos o nosso coração e todo o nosso ser quando nós acabamos de cantar, porque nós queremos exaltar ao Senhor. E já, ó Deus, no início, na continuidade desse culto, entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor possa nos conduzir ao centro da tua vontade. Fala com cada um de nós, a começar comigo agora na ministração da tua palavra. Repreendemos na autoridade do teu nome todo levante contra este culto, essa transmissão. Que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente voltados ao Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Nós temos neste mês de junho, né? Já começou julho, mas a gente continua ainda por enquanto trabalhando nesse desafio de amar. E o desafio de amar só é desafio porque a nossa natureza humana, ela quer amar, mas ela quer amar quando agrada, ela quer amar quando o amor também nos traz uma recompensa. Eu amo quando eu estou sendo recompensado por aquilo que eu faço, mas em todo este período nós fomos orientados a entender que existe um amor que a gente precisa, e este amor acima de tudo é o amor do Pai. Nós vimos sobre o amor que inspira, e esse amor que inspira é aquele que me leva a desejar amar como Jesus amou, e esse é o maior desafio nosso, porque como nós iremos amar como Jesus amou? Nós vamos amar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, né? Amar inclusive aquele que nos incomoda, aqueles que a gente talvez não goste tanto, aqueles que pisam no nosso calo. Nós vimos que a gente precisa amar com palavras, e o amar com palavras, para alguns naquela semana me mandaram mensagem dizendo: meu Deus, como é difícil, porque eu preciso controlar o que sai da minha boca, eu preciso controlar aquilo que eu digo, e da minha boca precisam sair palavras de bênçãos. E aí nós falamos do amor abençoador, que é o amor que as minhas ações derramam bênçãos sobre pessoas, e não é um amor... como que eu posso dizer? Não é um amor interesseiro, é um amor em que eu expresso a bênção, mas sem esperar que faça-se algo em troca, e o amor que resiste, que a gente viu na semana passada, que é o amor que
vai continuar, embora os problemas. E na quarta-feira à noite eu comecei a falar do amor que vence. Então, se você não viu a pregação de quarta-feira, nosso culto de oração, pega ele lá, porque você ainda consegue pegar um pouco da introdução que eu me aprofundei lá sobre este amor que vence. O texto base para esse amor que vence, e em todas as pregações estou trazendo 1 João 4,8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós podemos ter formas diferentes de expressar amor. A gente pode expressar amor de forma diferente, porque nós não somos iguais, mas o amor precisa fazer parte da nossa vida. Porque se nós não amamos, nós então não conhecemos a Deus. Será que Deus de fato é amor? O texto que eu li aqui no começo, antes da ministração da ceia, a grande prova do amor de Deus por cada um de nós, por você que está na tua casa, por todo ser humano que está espalhado por aí, a grande prova do amor de Deus foi a entrega de Jesus na cruz para que nós pudéssemos ter vida, e não só aqui, mas acima de tudo a vida eterna, que é aquilo que está por vir. Nós vimos a importância desses relacionamentos que expressam e que vivem este amor que Deus traz para mim e para você. E o texto base dessa pregação, do amor que vence, convido você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 7 e 8 e depois o verso 13. 1 Coríntios 13, 7 e 8 e depois o 13. Vamos lá. Abre a tua Bíblia comigo, você que está em casa também, pega a tua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O verso 7 e 8, eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje, e ela diz assim: quem ama nunca desiste. Porém, a partir do verso 7, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O verso 8, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. E depois, no verso 13, ele diz assim: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. O texto que nós vamos mais nos embasar é aqui no verso 7, no verso 8, quando ele diz, o amor é eterno, no verso 7, quem ama nunca desiste, porém o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Como que está o teu amor, se você desse uma nota de 0 a 10, nesse quesito, desse amor que suporta tudo com fé, nesse amor que tem esperança e nesse amor que tem paciência? De 0 a 10, se dê uma nota aí e fala para Deus já naquilo que você precisa, se é que você precisa, o que ele precisa melhorar aí para levantar a sua autoavaliação, a sua nota. Alguns de nós a paciência, outros deles esse amor que suporta tudo com fé, outros de nós a esperança, embora uma coisa está ligada à outra, mas às vezes a gente consegue praticar uma ou duas e não conseguimos ir na integralidade dele. Então, voltando para a introdução lá, que a gente fez na quarta-feira, a sua vida pode estar passando por uma série de momentos difíceis, principalmente nesse período, mas é muito importante nós entendermos e mantermos no nosso coração nessa manhã de que o amor de Deus por mim e por você é um amor que não muda. É um amor de lá da criação ainda do mundo, é um amor de Jesus na cruz, e é um amor ainda que é expresso na promessa da volta de Jesus. Então, se existe algo que traz dúvida no teu coração sobre o amor, inclusive alguns de nós, eu não sou amado pelos meus pais, ou eu não sou amado pelos meus filhos, ou eu não sou amado pelo meu cônjuge, ou eu não sou... Mas traga no teu coração a certeza de que existe um ser maior que te ama de uma forma tão indescritível que chega a ser escandaloso, como nós cantamos, que entregou o Filho dele por amor para mim e para você. Um Deus que, quando nós saímos de lá da presença dele por consequência do pecado, ele podia ter desistido de nós, mas ele não desiste de nós. E ele continua expressando esse amor dele.
Quando a gente fala deste amor que desiste, ou deste amor que vence, que é o nosso tema hoje, o nosso amor precisa ser este que vence. Na quarta-feira eu fiz uma pesquisa olhando o amor, que seria a base, por exemplo, dos casamentos, quando nós olhamos os conflitos relacionais, e aqui por que o casamento? Porque é onde começa a família. E eu fui olhar como está hoje o Brasil, né, olhar a realidade do Brasil na relação do divórcio, que nós poderíamos entender que é quando o amor morre. Eu não quero entrar em detalhes, cada um sabe o que faz e como faz sobre a sua vida, mas eu quis trazer este índice para nós entendermos, às vezes, a desistência, que é o contrário deste amor que tudo suporta com fé, como ele diz. E eu trouxe na quarta-feira que nos últimos 10 anos, o índice de divórcio no Brasil aumentou 85%. De 2010 até 2020, o índice aumentou 85%, é muito grande. É um índice assustador, né? E a gente viu que no último período agora, eu acho que foi de janeiro a maio de 2020, a janeiro a maio de 2021, olhando o mesmo parâmetro, aumentou em 26,9% o índice de divórcio. Então, ele aumentou 85% nos últimos 10 anos, mas aumentou, vamos pensar que em 26 ou 27, se você queira, só neste período, nos 4 primeiros meses do ano. Olhando o comparativo no começo do ano 2020, olhando o começo do ano 2021, mais 26% da população brasileira decidiu desistir. O amor venceu, mas não o venceu que venceu e oba, eu venci. O venceu é que estragou. Como se a gente pegasse um produto que a gente compra, que está lá na geladeira e ele venceu e a gente joga fora porque não quer mais consumir. E eu trouxe o pensamento do Bauman, que fala do amor líquido, que é um amor que escorre pelos dedos, e aqui eu já saio de novo da relação conjugal, e eu trago para todas as relações que você pode pensar, relação interpessoal, relação de pais com filhos, filhos com pais, conjugais também, entre irmãos carnais, irmãos cristãos, vizinhos, esse amor que escorre pelos dedos e que não resiste. Um amor que não resiste, um amor que não perdura. Por quê? Nós somos incentivados, inclusive as nossas relações, ser aquelas como de interesse. Se você não tem algo para mim, então por que eu vou querer ter um relacionamento de amor com você? Se eu não posso tirar algo de você, por que então eu vou querer te amar dessa forma? Tem um devocional, um discipulado que a gente faz aqui na igreja, que o autor diz assim, e a gente fala sobre esse amor de Deus, e ele diz assim, este Deus que eu te digo que te ama, ele não quer tirar nada de você, pelo contrário. Ele quer acrescentar sobre você e a tua família. E ele acrescenta aqui, hoje, neste mundo, como ele acrescenta a vida eterna, se você declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, o autor dessa série, ele fala que o amor verdadeiro é sacrificial. Ele custa alguma coisa. Não é assim, eu simplesmente amo e vai ser sempre muito bom. É sacrificial. Quanto custou a expressão do amor de Deus por você? Será que foi barato? Não foi, nós custamos caros. O amor de Deus por nós custou Cristo na cruz. Então tem um preço. E muitas vezes o preço vai me conflitar por causa do meu orgulho, vai conflitar por causa do meu excesso de centralidade em mim mesmo. Olho para o meu umbigo e eu quero que o mundo gire ao meu redor, satisfaça todos os meus desejos, todos os meus sonhos, e eu sou o centro do mundo, e como posso não ser atendido em todas as minhas demandas? A gente costuma dizer que esta geração de hoje é assim, mas na verdade não é só essa geração, é da natureza humana. Né? Nós, os nossos pais, talvez a gente tivesse um pouco mais de desprendimento no doar, mas ainda assim quando doa, às vezes é o doar para poder receber também. E aqui o amor que ele nos incentiva neste período é este amor que não espera nada em troca. Um amor que simplesmente entregue. É evidente que quando nós também entregamos, queremos ser amados, mas não é um alimento de troca, não é, eu só vou agradar aquele que me agrada, eu só vou agradar, eu só vou expressar amor, porque se fosse assim, Jesus não teria vindo por todo ser humano espalhado pela face da terra, como eu digo. Embora nós sabemos que para ter acesso a esse presente, que é o céu, que é a vida eterna, eu e você precisamos dar um passo e ter uma decisão, que é entregar a nossa vida a Jesus,
mas é essa graça maravilhosa que Ele derrama sobre nós. Mas nós vamos olhar 4 pontos deste amor que vence, para a gente reforçar na nossa vida brevemente nessa manhã. O primeiro deles, o amor que vence é cheio de graça. O amor que vence, ele precisa estar carregado da graça. Qual graça? A graça misericordiosa de Deus. Nós somos aceitos por causa da graça. A nossa grande dificuldade de entender que nós somos salvos e a gente não tem que fazer nada, a não ser declarar Jesus, é porque nós não fomos ensinados a receber, sem interesse. É a história da meritocracia. A gente já faz com uma criança. Se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Então nós também esperamos que, assim, Senhor, o que eu tenho que entregar para receber a vida eterna? E eu tenho simplesmente, como fala em Romanos, abrir a minha boca, confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, e então eu sou salvo. Então, o que mais? Desfrute da graça, dessa graça salvadora, que muitas vezes nos confronta. Então esse amor que vence, que vai levar eu e você a vencermos os nossos relacionamentos, é esse amor cheio de graça. Lá em 1 Coríntios 13, no verso 7, a primeira parte, ele diz assim: quem ama nunca desiste. Você já desistiu de alguém? Alguém já desistiu de você? Deus não desiste de mim e de você. Se nós pudéssemos sair daqui hoje com essa certeza no coração, eu ia para casa feliz da vida. Se eu souber que você saiu daqui hoje apropriado dessa palavra, Deus não desistiu de mim e de você. Gente, isso é maravilhoso, isso me emociona. Deus não desistiu de nós. E Deus continua aqui ainda postergando a volta de Jesus para que mais e mais pessoas possam ter este encontro maravilhoso com Ele e passar a eternidade na presença dEle. E o mundo está condenado, como nós cantamos, mas Ele traz o antídoto sobre a morte. Então esse amor maravilhoso, esse amor de graça, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É um amor que, poxa pastor, é difícil para mim também, mas é um amor que o Espírito de Deus pode nos levar a viver. Ele escolheu Jesus, permitiu que Jesus descesse da sua glória. Jesus, para vir ao mundo, precisou se despir da sua glória. Se ele viesse cheio de esplendor e glória, naquele período a humanidade deixaria de existir, porque imagina o poder de Deus. Ele se despe da sua glória e ele desce para que nós pudéssemos então ter vida eterna. Ele se despiu da sua glória e ele veio para distribuir essa graça que eu e você não mereceríamos ou não merecemos. Eu sou meio implicado com esse negócio das pessoas dizerem assim: você merece. A gente não merece nada, gente. No meu conceito, me perdoem, a gente não merece nada. A gente merecia a morte. A gente merecia a morte, mas Ele, por amor, nos dá esse crédito, essa expressão de amor grandiosa, para que a gente então pudesse viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Nenhum relacionamento vai perdurar sem graça, sem perdão, sem aceitação e sem paciência. Como é difícil ter paciência às vezes, né? Tem momento que a gente tem que ir lá para o canto, dobrar o joelho e dizer: Senhor, primeiro o Senhor tem paciência comigo e me ajuda a ter paciência. E às vezes vocês vão ter que fazer isso comigo também, para continuar me amando, pedir que Deus dê paciência nesse relacionamento. Porque nenhum de nós, como nós vimos em todo esse período, somos tão fáceis como queremos às vezes mostrar. E quando a gente vai tratar uma relação interpessoal, e eu prefiro o interpessoal porque não quero tratar só a conjugal, a gente sempre olha o nosso lado, mas e o lado do outro? E a tal do outro lado da moeda? Ninguém briga sozinho, ninguém é imperfeito sozinho, a gente não é tão melhor do que os outros, para não também desejar que tenham paciência conosco. Quando eu vou ter essa prática, dessa graça, do perdão, da aceitação e da paciência, eu vou precisar permitir que o outro erre, porque eu também erro. Eu vou ter que olhar para o outro e entender que o outro está sendo imperfeito, mas eu também sou imperfeito. E aí vem os conflitos, que é me olhar e enxergar que eu não sou todo o suprassumo que eu penso ou tento vender. E aí o meu orgulho vai ser confrontado. O amor nunca deixa de ser paciente, em outra versão diz.
E outro diz, tolera qualquer coisa. O outro diz, pacientemente aceita todas as coisas. E o outro diz, está sempre pronto para fazer concessões. Em alguns atendimentos de gabinete, alguns dizem assim, mas sempre eu que cedo, é só eu que estou cedendo, eu não aguento mais. Eu digo, então, você é a pessoa mais inteligente da relação, continue cedendo, Deus vai distribuir graça, Deus vai tocar no coração. Sabe, não queira trazer isso como um argumento para você, não, então eu vou endurecer, eu não vou ceder. Não, continue cedendo, isso não te faz menor, pelo contrário. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. E até para isso eu preciso que o Espírito de Deus me ajude. Porque senão, a minha natureza de Pedro, a minha natureza humana, vai querer exigir todos os meus direitos. São direitos meus. Né? Eu tenho os meus direitos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não há nenhum justo, nenhum sequer, diz Romanos 3:10. O perdão, ele diz que é uma via, é uma estrada de duas mãos. Que é isso? Imagina que você está andando numa estrada que tem uma mão que vai e uma mão que vem. Se eu não libero o perdão, a outra mão vai estar interditada para mim. Se eu não pratico o perdão, a outra mão não estará liberada para que eu possa fazer a minha volta. Eu preciso praticar perdão para ser perdoado também. Quando nós oramos lá a oração do Pai Nosso, a gente diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ô Jesus, misericórdia, por que o Senhor põe isso, né? Não é tão mais fácil eu dizer, Senhor, que as pessoas me perdoem noite e dia, porque eu sou um coitado. É uma via de mão dupla, eu preciso perdoar. Gente, essa história de perdão sempre vai permear as nossas pregações, porque nós precisamos ter essa prática para poder receber este perdão de Deus. O segundo ponto para a gente pensar, o amor que vence, é um amor que expressa fé. O amor que vence, expressa fé. Ele diz assim, primeiro, tudo sofre e depois tudo crê. Se eu não creio, eu não terei fé. Se eu tenho fé, então eu vou crer. Sempre olhando as relações, quando atendo em gabinete, aquele que está mais ferido, olha para o que feriu, e ele diz assim, aquela pessoa não vai mudar nunca. Onde está a tua fé no Deus que mudou então você? Como esse Deus não pode mudar o outro? Não, aquela pessoa vai ser sempre assim, ele sempre vai ser algoz, ele sempre vai ser difícil, ele sempre vai ser uma pessoa insuportável. Onde está o poder do Espírito de Deus, que mudou então a minha vida e a sua, que não pode mudar o outro? É evidente que Deus não vai invadir, porque Deus não invade, mas nós podemos fazer o nosso papel, que é dobrar o joelho, abençoar a vida do outro, orar por ele. E normalmente quando as pessoas vêm com essa demanda, eu pergunto, você está orando por aquela pessoa? Não! Então vai orar. Mas eu vou ter ainda que orar. Vai ter que orar. Se eu quero derramar dessa graça, e assim, aí eu preciso cuidar também da oração, né? Porque Deus não vai fazer a minha vingança e a sua. Deus não vai agir na forma sutil, como às vezes a gente quer. Como a gente gostaria que Deus agisse? Deus, espreme, põe na parede, né? Põe lá. Não, Deus derrama da tua graça. Faz segundo a tua vontade. Mas me ajuda a liberar esse perdão e a ter fé. Nós precisamos confiar, acreditar nas pessoas, não com medo. Existe uma relação na fé que eu penso, pensamento meu, que se eu firo você e se você me fere, eu vou te perdoar e eu preciso ter um distanciamento para que você não me machuque de novo. Mas isso não quer dizer que eu não vou te amar neste amor cristão, que eu não vou caminhar com você, eu só não preciso andar de mãos dadas. Estou andando, pisou no meu dedinho, então eu vou cuidar do meu pé e vou deixar o meu pé um pouco distante para que eu não me fira novamente. Mas a caminhada continua, a caminhada cristã continua. E é nessa fé que eu faço essa caminhada. Então eu preciso confiar. E a confiança é uma decisão. Ele diz assim, numa ilustração, que tem pessoas que são crédulos, caem em todo tipo de conversa. É aqueles que a gente diz que é inocente. Todo mundo chega e diz, e ele acredita. Outros são desacreditados, não acreditam em nada,
suspeita sempre. E é tão interessante porque quando você vai atender uma pessoa assim, você já percebe na hora que ele vem cheio de armas, distante, tipo assim, não se aproxime de mim porque eu não quero contato com um ser humano, não confio em ninguém. E hoje as pessoas estão dizendo assim, é melhor ter relacionamento com um animal do que com gente. É melhor me relacionar com os cachorros que eu tenho em casa, com gato e tal, do que com pessoas. Porque a desconfiança está acima de tudo. A pessoa está desacreditada, inclusive na raça humana. E existem os confiantes, que dá o benefício da dúvida, ou seja, pode até ser que você me fira, mas ainda assim, eu não desistirei de continuar amando você. Você acha que Deus, quando olha para nós, e Ele conhece a nossa história, quando eu falo que Deus nos dá liberdade de escolha, quando Deus mandou Jesus na cruz, Deus sabia que alguns não aceitariam, alguns não o declarariam, alguns iam escolher não o caminho do céu, mas o caminho do inferno, por ignorância, porque não entendem a palavra, porque o orgulho é maior, enfim, eu não vou entrar nos detalhes porque eu não posso dizer sobre eles. Mas ainda assim Deus continua disposto a amar. E é muito melhor, ele diz assim, confiar muito do que muito pouco. De novo, confie cuidando, mas confie. Creia no poder de Deus. Se você se vê transformado, creia no poder de Deus de transformar o outro. O outro ponto, o terceiro ponto, o amor que vence é paciente. Talvez esse seja o mais difícil. Você que está em casa, como é o teu nível de paciência? De 0 a 10, até quanto você é paciente? Você que está aqui, de 0 a 10, o quanto é a sua paciência? Alguns de nós dizemos que a nossa paciência é um estopim, né? É curto, é um fio curto. E nós perdemos a paciência muito rapidamente. E alguns dizem assim, eu não vou pedir paciência para Deus porque Ele vai me dar aprovação para poder perseverar, para vencer a paciência. Mas vai precisar fazer parte. Eu acho que ao longo da história a gente vai amadurecendo, a gente vai praticando um pouco mais de paciência. Eu penso assim, embora às vezes eu me vejo tão impaciente com tantas coisas, mas qual é o nível da sua paciência? O amor que vence é paciente. Porque se você não tiver a paciência, o teu amor não vai vencer, ele não vai superar, ele não vai além. Ele vai estragar antes da hora, você vai quebrar a peça antes da hora. A gente vê alguns videozinhos de criança brincando com a peça e de repente a criança não consegue montar e ela perde a paciência, ela joga aquilo. Senhor, o que está sendo já ensinado no coração dessa criança para que não tenha o limite, que não aprenda a paciência, que não desenvolva, já pequeno. E aí nós vamos nesse alto nos olhar como centro do mundo, e a nossa paciência vai sendo cada vez mais reduzida. Se Deus tivesse a mesma medida de paciência que eu e você temos com os outros, se Ele praticasse comigo e com você, onde estaríamos nós? Pensa aí. Deus vai dizer para você, eu vou praticar paciência com você do mesmo jeito que você tem praticado com as pessoas que estão contigo, tá? Qual seria o teu momento, onde você estaria agora? Eu provavelmente torrado, queimado lá, não é só com o olhar de Deus, porque preciso desenvolver a paciência. Misericórdia de novo dele, além da graça, a misericórdia dele sobre nós. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. A paciência passa pelo tempo da espera. A paciência passa pelo tempo da espera. Nós queremos para ontem. E além de querer para ontem, tem que ser do nosso jeito. A gente quer para ontem, e ainda, se possível, para anteontem, e que tivessem a iniciativa de vir fazer como a gente pensou. A gente não comunica, a gente não explica, a gente não fala, e depois a gente quer que as coisas se resolvam. Em outras versões, ele diz assim, sempre espero o melhor, ou sempre procuro o melhor. Quem ama, acredita no impossível, diz uma pessoa chamada Elizabeth. Acredita no impossível, e o convite dessa manhã é nós esperarmos acreditando no impossível, não porque o outro, não porque eu, não porque você, mas porque nós estamos colocando a nossa vida diante dele, e ele tudo pode. Eu e você não vamos mudar as pessoas, assim como as pessoas não mudaram e não mudarão a mim e a você.
Uma das coisas que eu aprendi de Deus e que me dá uma tranquilidade imensa de estar sentado num gabinete atendendo pessoas as mais difíceis possíveis, como eu fui e como sou, é olhar para elas e ver todas as indagações e ficar muito tranquilo dizendo assim: você não é um problema meu, você é um problema de Deus. A mudança que virá sobre a minha vida e sobre a sua, não sou eu, não é o outro quem vai proporcionar, é Ele. E depende de mim e de você deixarmos Deus fazer a mudança que Ele quer. Quando eu acho que eu mudo o outro, eu trago um peso sobre o meu ombro. Quando eu acho que eu mudo o outro, eu trago sobre mim uma responsabilidade que eu não tenho. Eu sequer mal consigo mudar a minha vida. Eu preciso que o Espírito de Deus me transforme, assim como você também. Então, quando nós tiramos de nós essa responsabilidade, né, tiramos de nós até, alguns carregamos isso como se fosse um troféu. Pelo contrário, se eu trago aquilo que é autoajuda para você, se eu trago aquilo que pode mudar neste período da tua vida, eu estou fazendo aquilo que é paliativo e momentâneo, ou seja, vai só dar uma ajeitadinha, mas no profundo ainda continua. Mas Deus quer fazer uma transformação profunda na sua vida como na minha. Como Ele já começou a fazer na minha lá atrás, e Ele vai fazer até o último dia da minha existência. Porque nenhum de nós estaremos em algum momento tão prontos que possamos dizer assim: eu não tenho nada para mudar. Nós sempre teremos alguma coisa que Ele vai fazer de mudança na nossa vida. Então Ele diz: nós não mudamos uma pessoa ruim em uma pessoa boa. Assim como alguém não muda aquilo que é ruim em mim e em você por algo que é bom. Então, quando nós estamos neste confronto dessa mudança e desse esperar, Satanás às vezes diz assim para mim e para você: você pode estar orando por alguém, orando por um pai, orando por uma mãe, orando por um irmão, orando por uma esposa, por um esposo, por um filho, não sei, por um amigo, por um vizinho. E aí Satanás vai dizer assim para você em alguns momentos: você está insistindo nisso. Essa pessoa não vai mudar. E aí a gente desiste. Né? De novo, você já desistiu de amar pessoas? Deus não desistiu de mim e de você. E o último ponto para nós encerrarmos: o amor que vence é persistente. Então, lá no texto diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O suporte aqui pode ser o suporte, aquele do suporte para caminhar, como também o aguenta. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que nós precisamos e devemos, às vezes as pessoas distorcem pensamentos, né? Para você pensar em violência, não é isso. Não é neste sentido que eu estou trazendo, tá? Relações abusivas precisam ser tratadas neste nível. Eu estou trazendo num nível em que é a questão do orgulho, do coração, da nossa vaidade humana. Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Persistente, determinado, diligente, resoluto, recusa-se a ir embora, teimoso. Aqui a teimosia vale a pena. Continuarei orando. Posso não caminhar com você lado a lado, mas continuarei orando por você. Posso não estar contigo todos os dias, mas continuo levando o teu nome para Jesus. Posso não estar com você nos lugares onde você está, porque lá não são lugares que me agradam, mas continuarei falando para Deus sobre você. Ele diz aqui numa outra versão: este amor é um amor que nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Você não vai ficar olhando quais são as marcas que já deixaram para desistir, porque todos nós teríamos ali uma mala de argumentos para desistir de muitas pessoas. Assim como muitas pessoas teriam malas de argumentos para dizer para mim e para você por que desistiriam de nós. Assim como Deus se olhasse na criação do mundo quando Adão e Eva pecam, e Adão então nos traz o pecado, já seria o suficiente para Deus dizer: não quero mais relação contigo, porque você vem da origem do pecado. Mas Deus resolve, de graça e pela graça, dá a oportunidade de novo para que a gente tivesse esse relacionamento com Ele. O autor dessa série traz lá uma reflexão sobre uma árvore, o carvalho, e ele diz que o carvalho floresce só depois que ele tem 80 anos. Só depois dele ter 80 anos. Então ele fala que o carvalho vermelho é uma árvore de grande porte, atinge de 30 a 40 metros de altura,
tem um tempo de vida entre 500 e 1000 anos, e ele só começa a dar flores depois dos 80 anos. Nós só poderemos aprender a amar quando praticamos, quando olhamos essa longevidade, mesmo trazendo num prazo menor para nós, mas entendendo que sempre é tempo de aprender com Deus e tempo de expressarmos esse amor. Talvez eu e você não poderíamos suportar, talvez eu e você não poderíamos tolerar, talvez eu e você não temos condição hoje humana, mas quando nós vamos a Jesus, colocamos esses relacionamentos diante dele, ele nos leva, se nós quisermos, a suportar, a crer, a caminhar por fé, para continuar amando e expressando esse amor dele por mim e por você e pela humanidade. E ele traz aqui, finalizando, Deus estende a sua graça para você, Deus expressa a confiança dele em mim e em você, embora nós, Deus espera o melhor de mim e de você. Por quê? Ele conhece o nosso potencial. Ele sabe o que a gente pode entregar. E para a gente finalizar, eu queria que você saísse com essa certeza. Deus não desistiu de você. Deus continua te amando. E Ele te amará. E se você quiser a decisão de ir lá para a vida eterna, passar a eternidade com Ele, está nas tuas mãos. Tanto minha e sua que estamos aqui, de você que está em casa, quando nós declaramos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Qual é o desafio para você nesse dia? Quero chamar o pessoal do louvor para subir aqui. Qual é o desafio desse dia para você? Quais desses pontos você precisa que Deus encharque a tua vida com a presença dEle para você conseguir expressar este amor? O texto diz assim: quem ama nunca desiste. Porém, tudo suporta. Suporta com fé, tem esperança e paciência. Que a gente possa olhar o outro com o mesmo olhar que Deus olha para mim e para você. Eu não sei o quanto isso toca no teu coração, mas o meu profundamente. Que nós possamos olhar o outro como Deus nos olha. Que a mesma misericórdia que Ele dispensa para mim e para você, que nós possamos dispensar. E aqui não é só aqueles que nós amamos não, tá? Inclusive aqueles que nos incomodam. Vamos orar? Fala aí para Deus. Senhor, este ponto para mim está difícil hoje. Quando estava aqui a sua palavra sendo ministrada, na minha memória, no meu coração veio fulano. Se isso Deus fez. Fala assim, Senhor, me ajuda, limpa, Deus. Coloca a tua mão. Enche o meu coração de amor por essas pessoas. Até porque, Senhor, eu não sou perfeito. E o Senhor continua me amando. Senhor, me ajuda a orar por essa pessoa. Faça um compromisso com Deus. Ore, apresente-o a Deus. Encharque a vida dela da presença de Deus. E você verá os milagres que Deus fará para a honra e glória do nome dEle. Queremos, Deus, nessa manhã te agradecer pelo teu grande amor. Estávamos condenados, estávamos perdidos. O Senhor olhou para nós, a sua criação, que por desobediência entramos no pecado e saímos da tua presença, mas o Senhor não nos dispensou. E nessa manhã nós te louvamos por isso. Queremos pedir que o Senhor nos encharque agora com a tua presença e com o teu Espírito Santo. E que ao experimentarmos da tua presença, que nós possamos amar o próximo, assim como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe você que está nos visitando nessa manhã aqui no templo. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando no culto em casa. Que Ele derrame da graça dEle sobre você nessa manhã. Que a face dEle não seja escondida de você. E que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. 18 horas, nós estamos aqui novamente para adorar a esse nosso Deus soberano. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar a Ele.